Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra assim muito especial. O romance de estreia de um Jorge Amado de 18 anos. 18 anos, é impressionante. O livro é O País do Carnaval. E a história é sobre o Paulo Rieger, um intelectual brasileiro que, depois de 7 anos estudando em Paris, decide voltar para o Brasil. Aham. E a ideia aqui é a gente seguir a jornada desse cara, que é super cínico, entediado, sabe? E ele tá numa busca quase torturante por um propósito, um fim para a vida, no meio daquele caldeirão cultural que era o Brasil dos anos 30. Exato. E essa busca, na verdade, é o retrato da crise de uma geração inteira de intelectuais da época. O livro é, no fundo, um grande debate filosófico disfarçado de romance. Sim, O Rieger e os amigos ficam se perguntando: onde é que está a felicidade? Está no instinto, na carne, está no amor romântico, no casamento? Ou numa grande filosofia que explica tudo? Ou como um dos personagens fala, a felicidade é só para os burros e os cretinos. Pois é, essa é a provocação. E o que a gente vai ver é o Rieger testando cada uma dessas saídas. E o resultado, vamos dizer, é quase sempre um desastre. Certo. Então vamos lá. A história começa com o Rieger no navio, voltando para o Brasil. E o livro já mostra um retrato bem ácido da elite brasileira que viajava com ele. Nossa, assim, é muita conversa vazia sobre política, economia. Ele ouve tudo aquilo com um desprezo, assim, palpável. E ele se sente um peixe fora d'água, né? Totalmente deslocado. Para ele, aquelas pessoas são a prova do vazio do Brasil. É aí que ele solta aquela frase famosa de que o Brasil é o país de mais futuro do mundo, mas ele vê isso como uma maldição. Tipo uma promessa que nunca se cumpre. Exato, um futuro que nunca chega. Ele não aguenta mais essa retórica otimista e vazia. E nesse ambiente ele conhece a Julie, a aventureira francesa. Ele a descreve como linda como as coisas caras, o que já diz muito. Aham. Existe um desejo ali, imediato, mas ele não faz nada. Ele fica paralisado. Por quê? Porque aí já está um núcleo do conflito dele que vai se repetir o livro inteiro. É a batalha entre o cérebro e o instinto. A mente dele, que foi treinada na Europa para analisar tudo, não deixa ele simplesmente agir. Entendi. Ele a deseja, mas na mesma hora começa a intelectualizar o desejo. Ele a imagina nua, mas logo em seguida pensa que ela poderia se agarrar a ele como uma sarna. É uma autossabotagem, sabe? Ele não consegue só sentir, ele precisa analisar o sentimento. E aí, claro, ele mata o sentimento. E essa batalha continua quando ele chega no Rio de Janeiro. Ele não se sente em casa. Muito pelo contrário. Ele acha o Rio uma cidade genérica, tipo Paris ou Londres, não o verdadeiro Brasil que ele esperava encontrar. Ele queria algo mais autêntico. Exatamente. E ele encontra isso de um jeito totalmente inesperado, através da música. Ele para em frente a uma loja de discos e ouve uma marchinha de carnaval que diz: essa mulher há muito tempo me provoca, dá nela, dá nela. O impacto dessa música nele é gigante. Ele fica fascinado e, ao mesmo tempo, horrorizado com o que ele chama de barbaridade daquele ritmo. É a personificação de uma brasilidade que a Europa não ensinou ele a entender, né? Total. E o fascinante é que o carnaval vira o catalisador da primeira grande virada dele. Por dias, ele fica só olhando a festa de longe, como um cientista. Um antropólogo estudando uma tribo. Isso. Mas aí, alguma coisa quebra dentro dele. Ele se joga no meio de um cordão, no meio das mulatas, sambando, e começa a gritar a letra da música que o chocou. Dá nela, dá nela. Ele beija uma delas à força, e pela primeira vez ele sente uma integração, uma conexão com a alma do povo. É a vitória total do instinto sobre a razão, então. A vitória da primeira batalha, pelo menos, porque é essa entrega que finalmente o joga nos braços da Julie. Ele a procura e eles começam um caso. E essa é a primeira experiência dele para encontrar o tal fim da vida. A primeira tese, a tese da carne. Viver pelo desejo, pelo prazer, sem sentimentalismo. Só que ele não consegue se manter só nesse plano físico, né? Ele diz que quer escalpelar a alma dela. Isso não soa como alguém que se entregou. Não soa mesmo. Ele acha que pode viver a paixão e, ao mesmo tempo, analisar de fora como se fosse um experimento de laboratório. E a realidade mostra para ele o quão ingênuo ele é. E a prova vem durante o carnaval. Vem no carnaval, ele chega no hotel, não a encontra. E o que acontece com o nosso intelectual frio e superior? Ele tem um ataque de ciúmes. Um ciúme assim, super possessivo. O homem que se achava acima das convenções fica ali, roendo as unhas de raiva.
A máscara cai. Cai completamente. É a primeira grande rachadura na armadura dele. Ele achava que podia estudar o instinto à distância, mas o ciúme prova que ele não é um observador, ele é um participante. E as regras que ele despreza, como posse e orgulho, estão enraizadas nele. E essa busca por um sentido fica ainda mais complexa quando ele vai para a Bahia e reencontra os amigos intelectuais. Ah, sim. Ali o livro vira quase um debate de ideias ao vivo. A busca dele deixa de ser um monólogo para virar uma discussão em grupo. Então vamos apresentar esse pessoal. Primeiro tem o Pedro Tiziano, o jornalista mais velho, super cético. Isso. A filosofia do Tiziano é basicamente não ter filosofia. Para ele, o fim é não ter fins. Ele acha que a busca por um propósito é a fonte do sofrimento. A sabedoria é viver por viver. É ele quem diz que a felicidade é para os burros e cretinos. Exatamente, porque eles não se torturam com essas perguntas. E no polo oposto tem o Ricardo Brás, o poeta romântico. Para ele, a resposta é óbvia e super tradicional. O amor-sentimento. A felicidade está no casamento, na família, na vida burguesa. É o defensor de tudo que o Hegel diz que odeia. E ainda tem o José Lopes, que busca uma filosofia, uma verdade com V maiúsculo, e o Jerônimo Soares. Ah, o Jerônimo é uma figura-chave. O livro chama ele de lugar comum humano. Um cara simples, sem ideias próprias, que vive absorvendo as opiniões dos outros, principalmente o ceticismo do Tiziano. Ele é tipo uma tela em branco. Certo. Com esse cenário, o Rieger continua o experimento dele. A primeira tese, a da carne, com a Julie, chega num clímax horrível. Ele a leva para a fazenda de cacau. Sim, ele a leva para um ambiente selvagem, primitivo, achando que ali o instinto poderia reinar de forma pura, sabe? Sem as complicações da cidade. Ele queria o animal, mas o que ele encontra é a traição. Exato. Ele a flagra com o Honório, um trabalhador da fazenda, que o livro descreve como um negro gigantesco. E a reação dele é de uma violência. É uma cena brutal, brutal. Ele confronta ela e, num misto de raiva e desejo, ele faz sexo com ela e depois a espanca selvagemmente. Nossa. E o detalhe mais cruel que o Jorge Amado coloca é que, enquanto ele bate nela, a música do carnaval, dá nela, fica ecoando na cabeça dele. A música que simbolizou a libertação pelo instinto agora é a trilha sonora da barbárie dele. É o colapso total da sua teoria. A carne não trouxe sentido, trouxe violência e vazio. Que fracasso. E o que ele faz depois disso? Se o instinto falhou, ele vai para o outro extremo. É um pêndulo, né? Desiludido com a carne, ele decide testar a teoria do Ricardo Brás, o amor-sentimento. Ele decide que a salvação tem que estar na pureza, no amor romântico. E aí entra Maria de Lourdes, uma moça pobre que ele enxerga como a personificação da pureza. Totalmente. Ele projeta nela tudo o que ele acha que faltava na Julie. Ele a corteja, fica noivo e, pela primeira vez, ele acredita que encontrou a felicidade, a paz, o fim que ele tanto buscava. Mas, claro, Tem um obstáculo. tem um obstáculo. O segredo dela. Em um momento de honestidade, ela confessa que não é mais virgem, que teve um namorado na adolescência. E aí vem o momento da verdade para ele. O nosso intelectual, libertino, que viveu em Paris, que despreza a moral burguesa, o que ele faz? Pois é. Espera aí. Depois de toda a filosofia, de todo o desprezo pelas convenções, ele abandona por isso? É uma hipocrisia inacreditável. É a contradição máxima do personagem. No momento decisivo, ele se revela tão ou mais convencional do que a sociedade que ele criticava. A imagem idealizada que ele criou se quebra, e ele não consegue lidar com a mulher real. A felicidade estava ali, na mão dele, e ele joga fora por causa de um preconceito que ele mesmo dizia ter superado. E ele mesmo admite isso, numa frase que é devastadora. Perdi a minha felicidade por minha culpa, porque não consegui vencer o convencionalismo. O fracasso, dessa vez, é 100% culpa dele. E esse fracasso pessoal dele ecoa no destino dos amigos. O livro vai mostrando o que aconteceu com cada uma daquelas filosofias de vida. Então, o que aconteceu com a aposta do Ricardo Brás no amor-sentimento? Ele se casou, foi pro interior. Deu certo pra ele. De jeito nenhum. Ele descobre uma infelicidade profunda na monotonia da vida burguesa. O amor romântico que ele defendia virou um tédio insuportável na prática. A teoria dele também falhou. E o José Lopes, que buscava a verdade na filosofia. Também desiste.
Ele conclui que não existe uma filosofia que dê conta da vida. E mergulha na bebida, no jogo. No fim, ele encontra um propósito cínico no comunismo, mas admite que é só uma ilusão necessária, algo para se agarrar para continuar vivendo. E o grande cético, o Pedro Tiziano. Tiziano é o mais coerente. Ele morre reafirmando o ceticismo até o fim. As últimas palavras dele são: vive-se por viver, não desejar. A filosofia dele não oferece salvação, só uma espécie de resignação. Mas, no meio de tanto fracasso, um deles se dá bem. O Jerônimo Soares, o lugar comum humano. Como? E essa é a grande ironia do romance. O Jerônimo, o único que não tinha uma teoria intelectual sobre a vida, é o único que encontra a felicidade. Ele se afasta do ceticismo do Tiziano, casa com uma ex-prostituta, encontra conforto na fé e vive uma vida simples e feliz. Ele confirma sem querer a tese do Tiziano. Exato. A felicidade talvez seja a mesma para o simples, para quem não a procura com essa ânsia toda. Uau! Isso é um golpe final para o Higger. Depois de ver todos os caminhos fracassarem, o que resta para ele? Nada. Ele conclui que não tem lugar para ele no Brasil, que ele é um estrangeiro em toda a parte. Ele decide voltar para a Europa. O livro termina de forma circular, com ele de novo num navio. E a cena final é de uma solidão absurda. Ele está no navio saindo do rio e a cidade está, ironicamente, em pleno carnaval. A mesma festa que um dia o integrou agora só reforça a alienação completa dele. Aham. Ele atravessa a multidão que festeja e se sente um fantasma. É a imagem do desenraizamento total. Total. E do convés do navio, ele olha para a cidade e vê a estátua do Cristo Redentor de braços abertos. E nesse momento de desespero absoluto, o Higger, o cético, o intelectual, levanta os braços num gesto que imita o Cristo e murmura: Senhor, eu quero ser bom. Senhor, eu quero ser sereno. Que final. Depois de uma busca tão cerebral, a única coisa que resta para ele é uma prece. Um apelo por uma paz que nenhuma teoria conseguiu dar. Exatamente. O livro termina com o navio se afastando do país do carnaval. No fim, a jornada do Paulo Higger não é sobre encontrar uma resposta, é sobre esgotar todas as possibilidades e terminar mais vazio do que quando começou. É a crônica de um fracasso. Isso me faz pensar uma coisa, sabe? Será que o romance não sugere que essa própria busca intelectual por um grande propósito é, em si, uma doença? Uma coisa meio europeia, incompatível com a realidade do Brasil? Interessante. Talvez a única forma de viver no país do carnaval seja justamente aceitar o caos, a festa, o instinto, como o povo na rua. Em vez de tentar encontrar um sentido para a vida. Será que a tragédia do Higger foi tentar intelectualizar um país que, no fundo, foi feito só para ser sentido?